Antes de orarmos, vamos primeiro reservar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. O livro dos Salmos, capítulo 3, versículo 3, declara esta poderosa verdade. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Vamos dizer esta frase novamente. Tu és um escudo para mim e o que exalta a minha cabeça. O que isso significa? Significa que mesmo quando múltiplas pessoas se levantam contra você, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, mesmo quando você está fugindo descalço, como Davi fugiu de seu próprio filho Absalão, Deus continua sendo seu protetor e aquele que restaura sua dignidade. Quando Davi escreveu estas palavras, ele estava no pior momento de sua vida, perseguido pelo próprio filho, questionado em sua liderança, com pessoas dizendo que não havia mais salvação para ele. Mas foi exatamente neste momento de maior vulnerabilidade que ele declarou a maior verdade. Deus é seu escudo. Hoje, você precisa entender que sua dor atual não é seu destino final. Sua história difícil não é para te derrubar, mas para te preparar, para ser exemplo para milhões de pessoas que virão depois de você. Para entender como sua história se tornará exemplo, quero que você imagine a metáfora de um diamante sendo formado. Visualize um pedaço de carvão comum, sem brilho, sem valor aparente, enterrado nas profundezas da terra. Durante milhões de anos, este carvão é submetido a pressões extremas, calor intenso e forças que parecem querer destruí-lo completamente. Cada camada de pressão, cada onda de calor, cada movimento tectônico parece ser um ataque direto contra sua existência. Mas o que parece destruição é, na verdade, transformação. Não é apenas uma imagem poética, mas uma realidade espiritual que espelha exatamente o que Deus faz em nossas vidas através das adversidades. Assim como os grandes personagens bíblicos, você pode estar passando por um processo que parece sem sentido, mas tem propósito eterno. Um momento, você estava vivendo normalmente, e no próximo se encontra enfrentando situações que você nunca imaginou por traições vindas de pessoas próximas, até mesmo da família, injustiças que parecem perseguir você constantemente, perdas financeiras que abalam toda a sua segurança material, problemas de saúde que chegam sem aviso ou explicação, calúnias e difamações que mancham sua reputação injustamente, sonhos que parecem estar morrendo diante dos seus olhos, portas que se fecham exatamente quando você mais precisa delas abertas. Esta é a fase de pressão, de calor, de formação. É quando você se sente como Jó, que perdeu tudo em um dia. É quando você se identifica com José, vendido pelos próprios irmãos e injustiçado repetidamente. É quando você entende Ruth, que ficou viúva numa época em que isso significava completa vulnerabilidade social. É quando você se conecta com Esther, levada em cativeiro para uma terra estranha sem escolha própria. Mas aqui está a esperança transformadora. Cada uma dessas histórias não terminou na dor, mas na vitória. Cada personagem bíblico que sofreu teve sua história registrada não para mostrar o sofrimento, mas para revelar como Deus transforma pressão em propósito, dor em testemunho e quebrantamento em restauração dupla. O conceito bíblico de transformar dor em testemunho está fundamentado na soberania divina sobre todas as circunstâncias humanas. A palavra hebraica yasha, traduzida como salvação, significa literalmente fazer espaçoso, dar liberdade, libertar. Não é apenas escapar do problema, mas ser ampliado através dele. Deus não apenas nos tira das situações difíceis, Ele nos expande por meio delas, criando em nós capacidades que jamais desenvolveríamos no conforto. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, estabelece: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A palavra contribuem vem do grego sinergeo, que significa trabalhar junto em cooperação. Isso revela que Deus não causa o mal, mas faz com que até mesmo as situações mais adversas cooperem para nosso crescimento e propósito. Para aprofundar essa verdade, a Bíblia nos apresenta a poderosa metáfora do oleiro e do barro.
No livro de Jeremias, capítulo 18, versículos 3 e 4, lemos: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. O oleiro não quebra o vaso por malícia, mas porque vê imperfeições que precisam ser corrigidas. Cada pressão de suas mãos não é para destruir, mas para moldar. Cada volta da roda não é para tonturar, mas para dar forma. Quando o vaso se quebra, não é descartado, é refeito em algo ainda mais belo e funcional. O oleiro tem visão completa do projeto final, enquanto o barro vive apenas o momento presente da pressão. Observe as características do processo do oleiro. Primeiro, ele escolhe o barro. Você foi escolhido para ser moldado. Segundo, ele adiciona água. As lágrimas fazem parte do processo de amolecimento. Terceiro, ele centraliza o barro na roda. Deus coloca você no centro de sua vontade. Quarto, ele aplica pressão com propósito. Cada dificuldade tem direção específica. Quinto, ele remove imperfeições. O que parece perda é, na verdade, purificação. Sexto, ele permite o tempo de secagem. Há períodos de espera necessários. Sétimo, ele leva ao fogo. As provações mais intensas são para tornar você resistente e duradouro. A promessa divina é clara no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 3. Para ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em lugar de cinza, óleo de gozo em lugar de tristeza, vestes de louvor em lugar de espírito angustiado. Deus especializa-se em transformar cinzas em beleza, tristeza em alegria, desespero em louvor. Então, eu quero falar diretamente com você que está passando por um momento difícil agora mesmo. Talvez você se sinta como Davi, perseguido injustamente. Talvez se identifique com José, enfrentando uma injustiça atrás da outra. Ou quem sabe, você está como Jó, vendo tudo desabar sem entender o porquê. Hoje é o dia de você mudar sua perspectiva sobre sua história. Reconheça o propósito divino em sua dor. Pare de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E comece a perguntar, para que isso está acontecendo comigo? Sua dor tem propósito eterno. Ela está te preparando para ser exemplo para outras pessoas que passarão pelo mesmo processo. Confie totalmente em Deus e não desista. A fórmula é simples, mas poderosa. Deposite 100% da sua fé na ação divina e faça a sua parte, que é continuar caminhando. Não tranque a porta do seu quarto dizendo que acabou. Continue se movendo, continue fazendo o que é certo. Entenda que seu fim será melhor que seu começo. Assim como aconteceu com todos os personagens bíblicos, sua história terminará em vitória. O que você está vivendo hoje será o testemunho que fortalecerá milhares de pessoas amanhã. Declare que Deus é seu escudo. Como Davi fez no momento mais difícil, declare que o Senhor é seu escudo, sua glória e aquele que exalta sua cabeça. Essa declaração não é baseada nas circunstâncias, mas na fidelidade imutável de Deus. Prepare-se para ser testemunho. Sua história está sendo escrita para ser contada. Cada lágrima que você derrama hoje será transformada em força para alguém que passará pelo mesmo vale amanhã. Lembre-se das palavras do livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Sua humilhação atual é temporária, mas sua exaltação será eterna. Neste momento, Jesus está ao seu lado. Ele não está distante assistindo sua dor. Ele está participando dela com você. Sua história não acabou. Na verdade, os melhores capítulos ainda não foram escritos. Você vai sobreviver a esta batalha e sua vitória se tornará farol de esperança para uma geração inteira. Agora, vamos orar juntos. Pai Santo e Soberano, Tu és um Deus que escreve histórias, um Deus que transforma a dor em testemunho, um Deus que faz do vale de lágrimas uma fonte de águas vivas, um Deus que especializa em finais melhores que começos, um Deus que nunca abandona seus filhos, um Deus que conhece o fim desde o princípio, um Deus que faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que te amam.
Tu és o oleiro que molda com amor, o escudo que protege com fidelidade, o pastor que conduz com sabedoria. Tu és aquele que vê potencial onde outros veem apenas dor, que enxerga propósito onde outros veem apenas problema, que contempla vitória onde outros veem apenas derrota. Nós te adoramos porque Tu és o Deus de Jó, que restaurou em dobro. Tu és o Deus de José, que transformou traição em posição. Tu és o Deus de Davi, que fez do perseguido um rei. Tu és o Deus de Ruth, que fez da viúva uma ancestral do Messias. Tu és o Deus de Ester, que usou a cativa para salvar uma nação inteira. Há momentos em minha vida, ó Deus, quando confesso que não entendo Teus planos. Às vezes, a dor é tão intensa que questiono se ainda há esperança para mim. Às vezes, a injustiça é tão grande que me pergunto onde Tu estás. Às vezes, o processo de moldagem é tão doloroso que quero desistir de tudo. Confesso que nem sempre sei por que certas coisas acontecem comigo, nem sempre compreendo o timing de Tuas intervenções. Às vezes me sinto como o barro nas mãos do oleiro, sendo quebrado e refeito repetidas vezes. Às vezes me sinto como Davi, fugindo descalço no deserto, questionado em minha identidade e propósito. Mas mesmo nestes momentos de não entender o porquê, eu ainda escolho confiar no quem. Eu confio em Ti porque Tu disseste no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, agora mesmo eu levanto o nome que está acima de todo outro nome, o nome de Jesus Cristo. Tu, Jesus, és o autor e consumador da fé, o redentor de histórias quebradas, o restaurador de sonhos perdidos, o transformador de dor em propósito, o escritor de finais gloriosos. Tu és aquele que faz novas todas as coisas, que transforma cinzas em beleza, que troca vestes de tristeza por vestes de louvor. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda história de dor seja transformada em testemunho de vitória. Eu ordeno que toda injustiça sofrida seja convertida em autoridade espiritual. Eu ordeno que toda lágrima derramada se torne fonte de força para outros. Eu ordeno que toda traição experimentada se transforme em sabedoria para discernir. Eu ordeno que toda perda vivida se converta em ganho eterno. Em nome de Jesus, eu declaro que minha história não é acidente, mas projeto divino. Eu declaro que minha dor tem propósito eterno. Eu declaro que meu quebrantamento produzirá testemunho. Eu declaro que assim como Davi, José, Jó, Ruth e Ester, eu também serei exemplo de fidelidade divina. Minha história será contada para fortalecer gerações futuras, em nome de Jesus. Eu te peço agora, Senhor, dá-me revelação clara sobre o propósito eterno por trás da minha dor atual. Mostra-me como esta temporada difícil está me preparando para ser testemunho para outros. Eu peço por graça suficiente para atravessar cada dia sem desistir, por fé inabalável para confiar mesmo quando não compreendo, por perseverança para continuar caminhando mesmo quando parece não haver saída, por sabedoria para reconhecer Tua mão moldadora em cada circunstância, por força para manter-me de pé quando tudo ao redor parece desabar. Tu não és apenas meu Criador, Tu és meu moldador. Tu não és apenas meu Salvador, Tu és meu restaurador. Tu não és apenas meu Deus, Tu és meu oleiro que está criando uma obra-prima em minha vida. Conforme está escrito no livro dos Salmos, capítulo 138, versículo 8, o Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. A Tua benignidade, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das Tuas mãos. Eu confio que Tu completarás a obra que começaste em mim. Que minha história, mesmo com toda a dor, se torne testemunho poderoso de Tua fidelidade e amor. Baseado em Romanos, capítulo 8, versículo 28, eu declaro que todas as coisas em minha vida, inclusive as mais dolorosas, contribuirão juntamente para o meu bem, porque eu amo a Deus e fui chamado segundo o seu propósito. Eu declaro que minha história terá final glorioso como a de todos os heróis da fé. Eu declaro que meu testemunho fortalecerá milhares de pessoas. Eu declaro que Deus transformará minha dor em propósito eterno.
Eu declaro que serei exemplo de fidelidade divina para minha geração. Eu declaro que meu fim será melhor que meu começo. Eu declaro que, assim como Davi, eu terminarei de pé. Eu rejeito a mentira de que minha dor é castigo divino. Eu rejeito a mentira de que não há propósito no que estou vivendo. Eu rejeito a mentira de que Deus me abandonou. Em nome de Jesus, eu declaro que sou mais que vencedor, que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e que a salvação pertence ao Senhor e sua bênção está sobre mim como parte do seu povo. Tu és meu escudo protetor, minha glória restauradora, meu exaltador fiel, meu moldador amoroso, meu escritor de histórias, meu redentor de dores, meu transformador de lágrimas, meu consumador de vitórias. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tua fidelidade se estende de geração em geração e teus planos para minha vida são perfeitos. Obrigado, Jesus, por ouvir minha oração. Obrigado por transformar minha história de dor em testemunho de vitória. Obrigado por fazer de mim exemplo de tua fidelidade. Ser glorificado agora e sempre no nome poderoso e eterno de Jesus Cristo. Eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, digite amém como um sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam sobre você, em nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.